Chegando aqui, o visitante vê o quê? Então, a gente trabalha com 3 grupos de serpentes. A gente tem as de importância médica e as de não importância médica e 3 grandes famílias. Os viperídeos, que são o grupo das víboras, né? Aqui a gente vai ter jararacas e cascavéis. Dos boídeos, que são das grandes constritoras, a gente vai ter a jiboia comum, a jiboia arco-íris, as suaçuboias. E da família das cipós, a gente vai ter ela, a nossa cobra cipó. Vamos ver. O que tu conta pra gente, então, desses bichos aqui? Quer começar por quem? Vamos lá, a casa é sua, você apresenta pra gente. Então, é importante dizer que hoje esse espaço aqui, ele não é um espaço somente de visitação. Então, acho que esse é um dos pontos principais do Serpentário. Hoje ele funciona como um laboratório experimental de serpente. Então, a gente tem esses animais para estudos, principalmente de toxinas. E aí, por já ter esses bichos na condição do cativeiro, a gente permite que o visitante possa conhecer. Então, a gente tem essa dupla dualidade desse espaço. A gente tem aqui a jararaca do norte. Eu vou ser bem sincera que é complicado falar desse bicho porque é o meu favorito. Ah, né? é? Eu sou especialista em jararaca. Jararaca, assim, sensacional, né? É a cobra que mais causa acidentes no Brasil, mas ao mesmo tempo é um dos bichos mais curiosos que eu já estudei nesses 10 anos aí de herpetologia. Gosto muito do comportamento desse bicho, tanto do comportamento predatório quanto do comportamento defensivo. Então aqui a gente tem um plantel bem grande de jararaca, onde a gente abastece aí principalmente a Universidade do Estado do Amazonas com várias pesquisas o ano inteiro desses bichos. Demais. Então vem alunos de várias áreas para estudar sobre esses animais aqui. Exatamente. A gente está produzindo pelo menos 18 de dissertações e teses a partir do veneno desses animais. Uau! Tem muita coisa sendo produzida. Muita coisa mesmo. Né? E aqui a gente vai conseguir ver variações, né? A gente vê variação de coloração nesse grupo, o que faz com que as pessoas acabem achando que são espécies diferentes, mas é o mesmo bicho. A gente vê variação de tamanho. E a gente está estudando principalmente a toxina, né? Da toxina desse bicho, a gente já descobriu um dos maiores feitos da herpetologia, que foi o captopril, que é uma proteína encontrada no veneno da jararaca e que hoje salva vidas no mundo inteiro. Então, pesquisa, né? Sim. Aí, dentro desse grupo também, a gente vai ter ali a cascavel. Essa espécie aqui que a gente tem é a cascavel de Roraima. Por isso que o nome dela é Crotalus duriçus uruima, que é uma espécie específica da savana amazônica ali do lavrado roraimense, que a gente chama de cascavel anã. Essa aí está trocando de pele, por isso que vocês estão conseguindo ver aí uns vestígios de pele. E é um bicho que tem um temperamento interessante também de ser estudado. Como ela é? É um bicho muito bravo. Bravo? Dentro do cativeiro, né? Na natureza a gente tem um comportamento que pode ser diferente. O que é interessante desse bicho também é o tamanho, né? Com relação à espécie, que é a Crotalus duriçus, ele vai ser relativamente muito menor. Por isso que é chamado de cascavel anã. Sim. E o padrão também de escama, de pele, parecido exatamente. assim, lembra? A mesma família, né? Da É a jararaca? mesma família. Vai ter as características primárias, né? Ali, cabeça triangular, fosseta loreal, a escama quilhada. Então tem todos os aspectos dessa grande família que a gente fala muito aqui. Aí aqui a gente vai ter as boias, né? Bichos maravilhosos de trabalhar também. O que é interessante sobre essa aqui em específico, que é a boa constricto, é que é justamente as jiboias mais resgatadas na cidade. Então é um bicho assim que esporadicamente a gente acaba encontrando quando chove, em bueiro, se alimenta de rato. Então assim, acúmulo de lixo acaba atraindo não só a jararaca, mas também como as jiboias. Então não é um bicho tão incomum de ser encontrado. É um bicho que cresce bastante, né? Pode chegar aí seus 4 metros e vai ter ali o hábito da constrição, né? Então são aquelas serpentes que pegam a presa e enrolam. Não é para quebrar os ossos, né? A constrição, ela diminui o espaçamento entre o diafragma e as costelas, fazendo com que cada vez que a presa suspira, a cobra consiga apertar mais. É um bicho com uma relação muito próxima ao ser humano, né? E tanto que hoje também é pet. Hoje é um dos grupos, né, que pode ser os pets não convencionais. É um bicho relativamente que pode ficar muito dócil e tem uma vida longa, né? Um bicho que vive aí em torno dos seus 30 anos, então é um bicho bem legal de
de criar para quem quer uma serpente e não sabe qual. Sim, eu recomendaria as boas. De origem legal sempre, de cativeiro, de animais de criadouro, né? Exatamente. No Brasil a gente já tem, né, vários criadouros legalizados. É um hábito ainda não tão comum para nossa zona, mas nos Estados Unidos, assim, a criação de serpentes, elas são bem enfatizadas. Aqui no Brasil não é tão comum. Diferente das jiboia comum que a gente viu agora, essa daqui ela vai crescer um pouco menos. O bicho então, tá assim, lindo. para quem tem um cativeiro, um espaço não tão grande, é um bicho mais ideal. E aí tem o quê? A iridescência bem evidente, né? E aí é por isso que tem esse nome de jiboia arco-íris, que enche os olhos, né? Não tem como. É um bicho que, quando tá no sol e tem aquelas mesclações de cor, enche os olhos, não tem jeito. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Imagina! Sucesso, muito sucesso ao Museu da Amazônia. Mais anos e anos de 10 aninhos. história, né? Serpentário ainda é uma criança, a gente espera aí que esse trabalho esteja mais muitos anos pela frente, né? Obrigado. Imagina. Vamos seguindo a nossa caminhada, tá bom? Vamos! Valeu, vamos nessa. Nós estamos seguindo então a caminho da Torre de Observação do Museu da Amazônia, uma das atrações que você encontra aqui. E, por sorte, a chuva passou e olha que copas bonitas. Olha a torre do Museu da Amazônia. É interessante ver como as copas mudam, né? Você vai tendo mais entrada de luz. Quanto mais alto, mais luz e mais vento. E as copas permitem que a gente veja plantas diferentes, às vezes com frutos, às vezes com flores. E também, quando temos sorte, alguns animais. E nós então chegamos aqui na torre e tem muita gente aqui no último patamar para poder observar esse lugar. E nós vamos conversar com algumas pessoas agora para entender qual a sensação que é poder estar aqui. E a 42 metros de altura, depois dessa subida que vocês viram aí, estamos aqui com a Biju, uma entrevista a 42 metros, né? Acima das copas. É muito incrível, é muito lindo aqui, assim, realmente impressionante. E você vem de onde? Conta pra gente, de onde que você veio para conhecer esse lugar? Eu vim de Vancouver, do Canadá, bem do frio, 0 graus, para 40 graus daqui. E tu chegou agora no museu, a primeira atração do museu que tu tá vendo? Sim, A torre. a torre. Aí Não, depois- eu vi a Casa das Aranhas. Ah, viu a Casa das Aranhas. E como é que foi essa sensação de estar vendo aqui de cima a floresta? Ah, incrível, assim, tudo que eu imaginava que a Amazonas ia ser. E, assim, nunca vi essa quantidade desse tipo de árvore tão grande, ainda mais de cima, né? É uma coisa muito impressionante. Sim, estando aqui em Manaus, na Amazônia, o que você já fez por aqui de passeios? Eu fiz um cruzeiro e aí a gente caminhou a gente foi pelos igarapés de barco, a gente deu uma caminhadinha na trilha também. Mas assim, eu achei o Musa tem uma quantidade de árvore incrível, que nem no passeios que a gente fizeram a gente conseguiu ver. Recomenda? Super, 100%. E eu te digo, tem mais coisa pra você ver que você vai gostar. Eu queria muito que vocês estivessem aqui comigo nesse momento, porque ver pela telinha já é bacana, mas estar aqui, a essa altura, realmente faz toda a diferença. Ver essa floresta gigante e imaginar quantas espécies de plantas existem aqui, quantas espécies de animais, fungos e outras criaturas vivem nesse lugar. Vimos um pouco sobre as aranhas, vimos sobre escorpiões, jararacas, mas que outros animais e plantas existem que nem a ciência ainda conhece. Visite o Museu da Amazônia e saiba muito mais desse universo.